Olá, minha gente querida, ótimo estar com vocês novamente. O programa de hoje acho que está ótimo. E para comentá-lo, como acontece sempre, estão presentes o nosso deputado Gerson Berger e o jornalista Pedro do Couto. E eu quero dizer a vocês que o programa de hoje é especialmente dedicado ao Dia de Portugal, ao Dia de Camões, mas traremos outros assuntos. Falaremos da União Nacional dos Estudantes, o que está acontecendo com esta instituição que já foi tão importante na formação da ideologia dos nossos jovens. Falaremos também da vinda de Mahmoud Ahmadinejad ao Brasil, que nada faz de bom em favor da humanidade, que desrespeita os direitos básicos de cidadania das pessoas. Pois é, minha gente, mas iniciando o nosso programa, vamos abordar um assunto que foi notícia nos jornais na semana passada e, ao que tudo indica, caracteriza mais uma vez o mau uso do dinheiro público que boa parte dos nossos políticos confundem com verbas privadas. Vocês se lembram da festa realizada no final de dezembro de 2010 na Praia do Flamengo, quando foi lançada a pedra fundamental de construção da nova sede da UNE? Pois é, o evento foi marcado por grande pompa e o convidado especial foi o presidente Lula, que anunciou a liberação de 30 milhões de reais do total de 44 milhões para a construção do prédio de 13 andares no número 132 da Praia do Flamengo. Entretanto, até hoje não há sinal de que no local será erguido o prédio cujo projeto foi doado à entidade pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que também estava presente no evento. Lula, em seu discurso, afirmou que os 30 milhões já estavam depositados na conta da UNE e que nunca a instituição esteve tão rica. Todos sabemos que a voz da UNE foi abafada pelas gordas verbas recebidas do governo Lula, que comprou seu silêncio todas as vezes em que os estudantes deveriam se manifestar, como, por exemplo, no caso do mensalão. Gerson e Pedro, afinal de contas, onde foram parar os 30 milhões do governo Lula recebidos pela UNE para a construção de sua sede? Tereza, não resta dúvida que o silêncio da UNE foi comprado com o dinheiro que recebeu do governo Lula. Daniel Iliesco, presidente da UNE, teve o desplante de dizer que era uma entidade privada e não havia obrigação legal que definisse a destinação do dinheiro, afirmando que a construção deveria ocorrer até 11 de agosto deste ano, quando a UNE comemora 75 anos. Esqueceu-se o jovem presidente que o dinheiro destinado à construção da sede da instituição é verba pública e por isso ele tem que prestar contas. O fato é que agosto está chegando e não existem vestígios no início da obra. Daniel Iliesco não explica o motivo da demora, apenas diz que não é especialidade da UNE a construção de prédios, apenas debater educação e passeata. Onde estão os debates educacionais? Quando a UNE se manifestou na defesa da qualidade do ensino? E onde estão as passeatas? Qual foi a última que participaram? Talvez no governo Fernando Henrique, manipulados pelo PT e com a promessa de boa vida, o que não resta dúvida foi cumprido pelo presidente Lula. Pena que também o prefeito Eduardo Paes defenda a UNE e seu presidente Daniel Iliesco, pois investigação do Ministério Público aponta irregularidades ao analisar suas contas em convênios entre a instituição e o governo federal, inclusive o uso de notas frias, como as compras de bebidas alcoólicas, como vodka, cachaça e uísque. Que pena
Com a UNE que aí está, fica difícil a volta ao idealismo dos nossos estudantes, tão importante para a democracia, assim como o surgimento de novas lideranças na política de nosso país. Isso mesmo. A UNE, de tantas e tão belas tradições de luta pela democracia em momentos difíceis da nacionalidade, como a luta contra o nazismo, em 1942, famosa passeata que culminou com a entrada do Brasil na guerra, e a demissão do chefe de polícia, Filinto Miller. Muito bem, esse é um exemplo, mas há muitos outros. Tudo isso ficou no passado, porque no presente ela foi cooptada com verbas para construir uma sede. A sede não apareceu ainda e ela se recusa a prestar contas de recursos públicos. Um absurdo total. A UNE, vigorosa no passado, hoje é a bela adormecida do presente. Pois é, minha gente, mas agora nós vamos abordar um assunto extremamente penoso, porque não há argumentos que o justifiquem. Eu gostaria de saber, e já me pronunciei na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o que o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, vem fazer na Rio+20. Será que o presidente do Irã vem nos ensinar sobre fontes de energia alternativa? Claro que não. O Brasil é referência mundial no desenvolvimento e uso desta energia não poluidora, com especial destaque para o etanol e a cana-de-açúcar. Já o Irã, mesmo tendo assinado para a não proliferação de armas nucleares, desenvolve um programa de enriquecimento de urânio, ocultando isto há 18 anos da Agência Internacional de Energia Nuclear. O Irã possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, tem energia de sobra, não tenham dúvida de suas reais intenções na obtenção de armas nucleares e que põe em risco a paz mundial, pois este famigerado ditador é contra os direitos mais fundamentais da democracia, a começar pela liberdade de expressão e de imprensa, que não existe no Irã. Ninguém naquele país pode se opor publicamente à política de seu governo, criticar e denunciar seus crimes, pois é considerado inimigo e traidor, sendo condenado à prisão ou até à morte. Saibam que no Código Penal iraniano, a vida de uma mulher vale metade da vida de um homem. E se a mulher cometer adultério, prostituição ou incesto, é condenada à morte cruel por apedrejamento. E os direitos dos homossexuais, como ficam? Ahmadinejad, ao ser perguntado sobre esta questão, simplesmente respondeu: não temos homossexuais no Irã. Sabem por quê? Ser homossexual no Irã é crime, punido com a pena de morte. Faço um apelo aqui à nossa presidente Dilma Rousseff. Por favor, presidente, não permita a vinda deste ditador na Rio+20. Esta figura deveria ser considerada persona não grata no nosso país. Ahmadinejad é líder de um regime autoritário que prega a violência e a repressão. Somente isto. E eu ainda pergunto, Pedro e Gerson, será que o presidente do Irã vem a Rio+20 para pregar a liberdade religiosa? Mais uma vez, claro que não. As pessoas em seu país que não possuem religião definida ou praticam outra religião, como a fé Bahá'í, sofrem o pior tipo de perseguição, não tendo direito de acesso à educação ou mesmo tornar-se membro do parlamento. Pior, a conversão do islamismo a outra religião é punida com a pena de morte. Muitos judeus no Irã foram condenados à morte por se posicionarem a favor de Israel. Ahmadinejad nega a existência do Holocausto nazista, que assassinou barbaramente 6 milhões de judeus em campos de concentração, o que é uma ofensa às vítimas e aos sobreviventes, mas também àqueles que lutaram contra o nazifascismo. A começar pelos nossos pracinhas
heróis brasileiros que repousam no monumento erguido em sua homenagem no aterro do Flamengo. Gerson e Pedro, como veem esta vinda de Ahmadinejad para Rio+20? Tereza, o que posso afirmar é que o presidente do Irã não vem ao Rio+20 para defender a paz ou política internacional, pois nas duas guerras mais recentes, iniciadas por dois grupos terroristas, o Hezbollah e Hamas, eles foram financiados, armados e apoiados por Mahmoud. Em 2006, o grupo xiita libanês Hezbollah invadiu o território israelense, matou soldados que patrulhavam a fronteira e sequestrou outros dois. O alvo da Hezbollah eram os civis israelenses. E os mísseis Katyusha tinham sido fornecidos pelo Irã. Entre 2000 e 2009, apesar de Israel ter se retirado totalmente da faixa de Gaza em 2005, o Hamas realizou ataques diários ao território israelense, atingindo 15% de sua população, ou seja, 1 milhão de habitantes. Desde que assumiu a presidência do Irã, Ahmadinejad vem manifestando publicamente seu desejo de destruir o Estado de Israel, o único país verdadeiramente democrático no Oriente Médio e membro das Nações Unidas. Prestem atenção, se deixarem este tirano crescer mais ainda, ele começará por Israel, mas logo, logo atingirá outras nações, como fez o maldito nazismo, colocará em risco a segurança de toda a humanidade. Já imaginaram uma bomba atômica na mão desse desvairado ditador? Faço um apelo aos defensores da democracia que usem as redes sociais, protestando, e a todos os segmentos perseguidos pelo monstro ditador, que em sua passagem pelo Rio todos abram as janelas de suas residências, coloquem panos escuros em sinal de luto e gritem bem forte: fora Ahmadinejad! Não queremos você aqui no Rio de Janeiro. É uma contradição ele vir aqui, porque não se trata de um democrata, se trata de um alucinado, de um homem que recorre à discriminação à torto e à direito, como foi citado aqui, contra minorias, e tem uma legislação no país que pune a mulher antecipadamente antes de qualquer coisa, de maneira que tudo que o Ahmadinejad representa é o contrário do que a Rio+20 tem como objetivo. Pois é, minha gente, mas deixando esse tenebroso ditador de lado, vamos passar para um assunto muito mais agradável, que foi a comemoração do Dia de Camões e de Portugal, no último dia 11, segunda-feira, em evento realizado por mim na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e que sempre me emociona muito. Nós iniciamos o evento com entrada das bandeiras representando as casas regionais portuguesas com a linda voz de Isaura Milhares. Olha que lindo jardim, olha que belo canteiro, são as casas regionais cá do Rio de Janeiro. Logo depois, Neymara Coelho, também uma belíssima voz, cantou os hinos de Portugal e logo a seguir o hino nacional brasileiro. As armas sobre a terra são do mar, os filhos destes celestiais, gente Brasil. Nosso pensamento
para todos os nossos irmãos portugueses que vivem na diáspora, vários milhões de compatriotas que vivem nos 5 continentes, desejando-lhes que jamais percam o convívio de suas raízes e ensinem a seus descendentes a mantê-las e a honrá-las, como nós procuramos fazer hoje aqui e no nosso dia a dia. Aos que chegam no Rio de Janeiro, vamos receber a todos com um especial abraço, dando-lhe as boas-vindas e transmitindo-lhes a coragem que neste momento precisam. Vamos ajudar. É com estes gestos que manteremos sempre alto e vivo o nome de Portugal e seu tradicional e cantado sentimento de solidariedade. Viva o Brasil, viva Portugal! Na ocasião, tive o prazer de homenagear a fadista e radialista Lúcia dos Santos, que é uma cantora que também divulga a cultura portuguesa e recebeu de minhas mãos a medalha Chiquinha Gonzaga, que é uma medalha muito importante. Para terem uma ideia, cada vereador tem direito apenas a uma medalha anualmente na Câmara. E eu tive esse privilégio de homenagear Lúcia, que também cantou. Ser fadista é dar a mão à saudade que anda a chorar pela cidade, é ser pobre com altivez. Ser fadista é destino que se perdoa, oração à fé de Lisboa. Ser fadista é ser português. Sempre com muita música. Lá estava o nosso querido Adão, o Serapicos com sua inseparável concertina e que tanto animaram a festa. Quem é ele? É Jesus de Nazaré. E essa mulher tão bonita é esposa de José. Mas como esquecer o nosso querido amigo Antônio Cardão, que tão bem cantou Viseu, Senhora da Beira. Viseu da Serra Zereta, como castelo roqueiro, és musa de alguns poetas, como foi Tomás Ribeiro. A nossa querida Isaura Milhages, cantando a canção do imigrante. Só desejo afinal poder morrer em Portugal. Obrigada. E também, claro, como sempre, a nossa queridíssima, a maior fadista do Brasil, que é Maria Alcina. E a cada canto, o sol de encanto, namorados Santo Antônio. Mas o dia era de Camões, e Camões foi declamado pela nossa querida Idalina, que sempre participa da programação do Dia de Portugal e de Camões na Câmara Municipal. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. A mesa foi composta por autoridades que também representaram a comunidade portuguesa, como, por exemplo, o doutor Antônio Gomes da Costa, que é o presidente das associações luso-brasileiras, do Real Gabinete de Leitura Português, além de homenagear Portugal, também homenageou Lúcia dos Santos, com uma belíssima poesia. Lúcia, veja as nuvens do céu, a espuma do mar, o voo das gaivotas, o canto dos pássaros a voar, pois um dia tudo acaba. O céu não fica mais azul, a espuma das ondas desaparece, as gaivotas somem na linha do horizonte e os pássaros silenciam e tudo acaba. Só não acaba o nosso amor e a nossa admiração por ti. Obrigado. O novo cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, Nuno Belo, também se pronunciou. E desejar que esta ligação íntima que nos une frutifique, especialmente no ano que se aproxima de Portugal do Brasil, em que se iniciam as comemorações em setembro deste ano e que terminarão
em junho de 2013, com um vasto programa cultural, económico e desportivo. A todos, muito obrigado, muitos parabéns. Mas o melhor vem com o Gerson, como sempre, me homenageou. Muitos me pediram que eu fizesse uma poesia de amor para a Teresa. Mas aí ela fica mal acostumada, vai querer que eu sempre elogie ela. Eu não preciso elogiar. Vocês sabem que eu gosto da Babu. Contou uma linda história de roxinóis que nos transmitem uma grande lição de esperança. Eu estive em Portugal. Em um determinado momento, me sentei com a Teresa numa praçazinha e, de repente, um roxinol pousou no meu ombro e, com voz gutural, humana, disse: olha, vocês têm que ir ao Brasil e contar aos nossos irmãos que nós estamos aqui firmes. Nós estamos passando por uma crise, mas cheios de esperança, cheios de fé, e nós vamos vencer isso. Os roxinóis de lá querem que os roxinóis daqui cantem música de amor, música de fé. E para isso eu convido então o nosso roxinol para cantar isso que eles tanto pediram e que nós tanto queremos ouvir. Cante, roxinol! Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse, nesse céu onde olhar é uma asa que não voa, que esmorece e cai no mar. Que perfeito coração, bateria no meu peito, meu amor, na tua mão, essa mão onde cabia perfeito o meu coração. Olha, minha gente, depois de tanta emoção, só mesmo ouvindo uma música em homenagem ao bom vinho verde que tem Portugal. E esta música foi cantada também pelo grande cantor Mário Simões. Atrás do mar, vamos brindar com verde vinho para que eu possa cantar canções do Minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao lar, ao lar. Olha, minha gente, foi um evento inesquecível. E eu quero ouvir o nosso Gerson Berger e o Pedro do Couto. O Pedro também estava presente. E a sua opinião sobre esta festa maravilhosa? É uma festa que eu nunca mais vou esquecer. Tanta coisa bonita, tanta coisa que faz lembrar a beleza da vida. Parabéns a você por essa magnífica festa. Você é uma grande brasileira de origem portuguesa e abrilhantou de maneira fantástica essa festa que nunca mais esqueceremos. Muito obrigada, Gerson. E agora vamos ouvir o Pedro, que estava presente. Parabéns, Teresa, sem dúvida alguma. Foi uma noite de encantamento pela arte das cantoras, dos cantores, pela história emocionante de Portugal, ciclo dos grandes navegantes. É um motivo de orgulho para todos nós, ainda mais numa festa tão bonita como a que foi realizada. Pois é, Gerson, mas você disse é esta grande brasileira. Na verdade, uma portuguesa e brasileira, e que tem as duas pátrias no coração.
Chegamos ao final do nosso programa. Obrigada aos dois pela participação. A você que nos assiste, tenha uma excelente semana. Estaremos juntos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá.